Bom dia, meus amores. Estamos reiniciando mais uma semana e uma semana abençoada para todo mundo, que estejamos dispostos a continuar com a nossa missão, de cumprir com a nossa atividade, nossa carga horária. Que Deus nos abençoe, que tudo dê certo e que as dificuldades a gente consiga sempre ultrapassar. As coisas são difíceis, porém são feitas para que a gente ultrapasse essas barreiras, As barreiras vêm e a gente é muito inteligente, a gente é muito abençoado e a gente consegue ultrapassá-las. Que Deus nos abençoe e que sejamos bem solícitos para resolver tudo aquilo que se faça necessário. Encherem todos e todas. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com nossa aula, Então, vamos falar um pouquinho sobre a pré-história brasileira e o povoamento da América. Assim, para começar com o estudo da pré-história mundial, iremos estudar os sítios arqueológicos, Mas antes disso, vamos ver aqui. A história da América, a pré-história americana, em princípio, foca duas discussões sobre o período em que os primeiros homens pré-históricos ocuparam o nosso continente, E aqui vocês têm uma imagem que já é conhecida de vocês. Vocês têm uma imagem que vocês têm no livro, onde vocês têm aqui Luzia, e aqui vocês têm a hipótese da chegada dos primeiros homens pré-históricos à América pelo Estreito de Bering, não é isso? Então vejam só, aqui no Brasil teremos vários sítios arqueológicos. Esses sítios arqueológicos são importantes para a gente entender um pouquinho sobre a nossa história, Então aqui vocês têm em destaque, até o momento, mais de 700 sítios arqueológicos foram catalogados por estudiosos, o que comprova a existência de um denso povoamento na região durante período pré-histórico. Aqui nós temos uma imagem do Parque Nacional da Serra da Capivara. Aqui nós temos alguns pontos turísticos que são sítios arqueológicos e aqui nós temos a quantidade imensa de sítios arqueológicos que nós temos no Brasil. Aqui em Pernambuco tem, Vocês estão vendo, bem bonitinho. Aqui dá para ver, gente? Bem claro. Então vamos lá. O que é um sítio arqueológico? Eu botei uma definição aqui bem clara para vocês entenderem melhor, porque me foi perguntado na aula o que seria um sítio arqueológico. Então, tentando esclarecer da melhor forma possível, eu estou dando uma definição aí a vocês. É um local onde é possível encontrar evidências de atividades humanas, tais como pinturas rupestres, construções antigas, túmulos e artefatos que simbolizam e representam determinados momentos históricos da região. Existem sítios arqueológicos em todas as partes do mundo e no Brasil não seria diferente. Aqui nós temos os principais sítios arqueológicos do Brasil. Nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, que é a área de maior concentração de sítios arqueológicos do continente americano. Não estou falando só de Brasil, nós estamos falando na maior concentração do nosso continente, do continente americano. Além de contar com a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. Os artefatos encontrados no local apresentam vestígios de ter mais de 50 mil anos de idade. Nós temos também esse que é muito especial para a gente, que a gente precisa saber, Em alguns momentos, a gente precisa, se alguém nos questionar, a gente tem que saber que em Pernambuco, nosso estado, também tem sítio arqueológico, Então, nós temos o Parque Nacional do Catimbau, Nós temos Buíque,
nós temos Tupanatinga e nós temos Imbimirim. O Parque Nacional do Catimbau abriga 30 sítios arqueológicos, sendo o segundo maior parque arqueológico do Brasil. Contém diversas pinturas rupestres com diferentes técnicas e estilos. Estão vendo aí? Que a gente precisa entender. E olha que coisa interessante. Vamos lá. O Parque Arqueológico de Solstício, no Amapá. Além da pintura rupestre, o Parque Arqueológico de Solstício abriga um curioso círculo megalítico constituído por 127 rochas, olha, dispostas em formatos circulares no topo de uma colina. Estima-se que esse círculo tenha entre 500 e 2.000 anos. Gente, preste atenção, depois procurem ver imagens, pesquisem, vejam as imagens, vocês vão ver como é bonito. Sítio arqueológico de Pedra Pintada, em Roraima. Contém diversos itens da pré-história brasileira, como pinturas rupestres, pedaços de cerâmicas, ferramentas e outros artefatos. Abriga ainda diversas cavernas funerárias. E aí, vamos lá. Sítio arqueológico de São João Batista, no Rio Grande do Sul. Guarda ruínas remanescentes da época de das missões jesuítas, abrigando restos de estruturas de um cemitério, igreja e colégio, além de estradas e barragens históricas. Sítio arqueológico de Lajedo de Soledade, no Rio Grande do Norte. Quase todos os trabalhos realizados nesse sítio arqueológico são direcionados para estudos de pintura rupestre dos povos que viviam nessa região. Olha quanta riqueza o Brasil tem, não é? E aí, vocês já ouviram falar dessa história que tem aqui, ó, que a África é o berço da humanidade? E também que a gente já tinha estudado que a mulher mais antiga do mundo, ela foi encontrada na África. Vocês lembram o nome dela? Também vocês estudaram? Quem lembra o nome dela? Lembraram? Lucy. E também a gente lembra que estudou que a mulher mais antiga da América, ela está localizada, imaginem aonde? No Brasil. E quem é essa mulher mais antiga da América que foi encontrada no Brasil? Lá em Lagoa Santa, lá em São Raimundo Nonato, quem foi? Luzia. Vejam aí, Lucy. Estão vendo aí? O que é que a gente está vendo sobre Lucy? O que é que a gente sabe sobre Lucy? A maioria dos estudiosos concordam que os primeiros habitantes da Terra surgiram na África. Eles se baseiam em descobertas de cientistas que evidenciam isso. Então, em 1974, descobriram o esqueleto de uma mulher que deram o nome de Lucy. Por que será que deram o nome de Lucy a essa mulher? Quando esse esqueleto foi encontrado, foi feita uma festa para comemorar. E aí, no dia dessa festa, o Donald Johnson mandou colocar uma música dos Beatles. Eu sou meio ruim do inglês, mas a música é Lucy the Sky, sei lá, um nomezinho assim. E em homenagem a essa música dos Beatles, ele colocou o nome desse fóssil de Lucy, né? E aí, Lucy é quem vai dar o nome, mais na frente a gente vai ver a Luzia. E aí vocês têm uma descrição. Lucy é um fóssil do Australopithecus afariensis de 3,2 milhões de anos, descoberto em 1974 pelo professor Donald Johnson, um americano, antropólogo, não é isso? E aí ele vai encontrar esse esqueleto na Etiópia,
certo? Quando eles estavam fazendo uma escavação. Aí vocês têm uma descrição direitinho daquilo que eu quero que vocês entendam, certo? Continuando, nós vamos agora para dar uma olhadinha nesse mapa, né, que vocês estão vendo aí, certo? Primeiros caminhos trilhados pelos seres humanos, né? Trilhado pelos humanos. É lógico que esse mapa ele vai estar invertido, gente, ó, presta atenção. O que é que isso quer dizer? Esse mapa é como se vocês estivessem vendo ele de costa, entendeu? Porque nós sabemos que o mapa que a gente é acostumado a ver, a América tá aqui, ó, a África tá aqui, não é isso? Ele tá como se vocês estivessem vendo lá por trás do mapa mundi. Por quê, gente? Porque fica mais fácil de vocês entenderem, certo? Fica bem melhor se você estivesse por trás do globo terrestre, certo? Melhor para vocês entenderem. Então vamos lá. A partir da África, os humanos foram se espalhando pela Europa, Ásia e finalmente chegaram à América em um processo que durou milhões de anos, né? Milhares de anos de duração. A gente não sabe ao certo como eles chegaram à América. Por isso existem duas hipóteses. Uma por terra, que é atravessando o Estreito de Bering, aqui ó, mais ou menos por aqui, olha ele aqui, o Estreito de Bering, estão vendo? Vocês também tem isso no livro, certo? Situado entre a Sibéria Rússia e o Alasca, nos Estados Unidos, essa travessia teria ocorrido em uma das vezes em que o nível do mar baixou muito e se formou uma faixa de terra e gelo que ligou a América e a Ásia pelo norte, certo? Ligou a América e a Ásia pelo norte. Olha, vamos ver aqui, a Ásia, certo? Estreito de Bering, certo? Olha, Alasca, América do Norte, ó, prestem bem atenção. Lembrando que nós estamos vendo pelas costas do globo terrestre, certo? Depois a professora Betânia botou um mapa ao contrário, certo? E vamos lá. E a outra hipótese é por mar, não é isso? Que eles teriam chegado, vindo da Oceania, depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em uma pequena embarcação ou a pé. Claro que nós não estamos falando de navio, dessas embarcações chiques. Ó, por aqui, ó. Estão vendo aqui? Oceano Pacífico, essa é a outra hipótese, tá certo? Eles nas embarcações, vocês estão vendo as duas hipóteses aqui, ó. A hipótese das embarcações e aqui a de ter atravessado o Estreito de Bering, ok? Vamos lá. O mais antigo esqueleto da América, que aí a gente já tinha visto que é Luzia, não foi? A gente já falou? Então, o arqueólogo brasileiro Walter Neves se surpreendeu ao descobrir que o fóssil que ele estava estudando era o mais antigo da América. Tratava-se do crânio, ó, tratava-se do crânio de uma mulher que viveu cerca de 11.500 anos, olha. Então, o que aconteceu? O cientista brasileiro batizou de Luzia em homenagem a Lucy, a mulher mais antiga do mundo, certo? Luzia vai receber o nome em homenagem a Lucy, certo? Então, vamos ver aqui, ó, há 20 anos, o bioantropólogo Walter Neves, da Universidade de São Paulo, da USP, apresentava no Congresso da Associação Norte-Americana de Antropologia Física os resultados de uma pesquisa craniométrica com os mais antigos ossos recuperados no continente. Na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais,
aponta que as Américas foram ocupadas em duas levas migratórias distintas. Entre o material estudado estava o crânio de uma mulher que batizou de Luzia. Com isso, a pré-história brasileira ganhava um ícone, não é isso? Aí estima-se que o fóssil possuía de 12.500 a 13.000 anos e por isso foi considerado como a mulher mais antiga das Américas e também a primeira mulher brasileira, certo? Vamos lá? Aqui eu trouxe umas curiosidadezinhas pra gente não esquecer. Fique de olho, tá certo? Aqui, ó, fica de olho nas curiosidades. A mulher mais antiga da América, né? Aí a gente tá vendo aqui. O fóssil possuía de 12.500 a 13.000 anos e por isso foi considerada a mulher mais antiga da América e também a primeira brasileira. Aí, por que Luzia? Eu já expliquei anteriormente, mas coloquei aqui para vocês não esquecerem, né? Que ela foi nomeada por Walter Neves em homenagem a Lucy, certo? Que foi encontrada na Etiópia. Quando é que ela foi encontrada? Luzia foi encontrada no começo de 1970 por uma missão arqueológica realizada no Brasil e França, por Brasil e França. O crânio estava entre as escavações realizadas no Lapa Vermelha, localizado em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. De onde veio Luzia? Aí sim, vamos lá, de onde é que veio Luzia? Como é que a gente diz que ela veio da África? De acordo com a reconstituição do rosto dela, que nós vimos na página anterior, então ele não vai dizer os traços que ela tem, né? Isso, os traços de etnia negra de Luzia possibilitou averiguar que o continente americano foi ocupado por 4 fluxos migratórios, 3 compostos por população de origem mongol, geneticamente semelhantes às tribos indígenas atuais, e um 4º fluxo migratório de não mongóis, com características similares à dos africanos e dos aborígenes da Austrália, certo? E aí, vamos lá. Aqui a gente vai falar de sítios arqueológicos, que também foi uma pergunta que foi me feita nesses dias nas aulas. O que era um sítio arqueológico? E aí, como eu expliquei a vocês, é o local, né, onde se encontra vestígios de homens pré-históricos. E esse local aqui vocês têm uma imagem. Espero que vocês estejam entendendo, onde tem várias pessoas, vários estudiosos fazendo escavações, procurando vestígios. Vocês vejam que aí, depois que eles encontram esses vestígios, eles separam o local e não deixam que ninguém pise para não destruir o que eles encontram. Vejam aí que eles estão separando os locais para que as pessoas não pisem para destruir o material, né? E aí o homem de Lagoa Santa, onde foi encontrada a ossada humana de animais, né? Aqui em Lagoa Santa é onde foi encontrada, não só de homens, mas também de animais. Foi aqui onde foi encontrado o esqueleto, os restos de Luzia, que digo, não é isso? Então aqui, ó, Lagoa Santa. Os primeiros sítios antigos em campo aberto foram identificados em Lagoa Santa através das prospecções do projeto Origens, escavações concentradas no entorno de Lagoa do Sumidouro, uma das maiores da região. Revelaram ali sítios arqueológicos datados de até 10.000 anos, certo? E aqui vocês têm também um sítio arqueológico, só que aqui eles são chamados de sambaquis, né? E o que são sambaquis? São montes compostos de moluscos de origem marinha, terrestres ou de água salobra, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedras ou ossos é resultado de ações humanas, ou seja, são montes artificiais com dimensões e formas variadas. Disse que o mar começa a subir, não é? E ele vai ficando
no nível atual. E nessa época ele vai ser ocupado por povos que viviam de recursos do mar, certo? A dieta deles, quer dizer, o que eles comiam, eram coisas do mar, que seria, no caso, peixes, moluscos. Outra coisa bem interessante é que eles eram sedentários. Então, o que era que eles faziam? Eles escolhiam um lugar bem elevado, perto da praia, e que ali tivesse água doce, e formavam em uma montanha, né? E ali eles formavam como se fosse uma comunidade, onde eles ficavam ali todos juntos, se alimentando. E ali eles começam a fazer sua fixação. E jogando moluscos, jogando resto de concha do mar, resto dessas coisas que eles usam, eles vão fazendo como se fosse uma montanha. E naquele monte mesmo ele vai enterrando seus mortos. Então são os primeiros traços já de religiosidade, quer dizer, ele não deixava os mortos para os bichos comerem, eles enterravam. Então já é a ideia de que os primeiros povos, os primeiros seres humanos, eles já têm essa preocupação, esse respeito com seus mortos. Então os sambaquis, eles só são encontrados no litoral, porque nós sabemos que o litoral é onde tem mar, não é isso, gente? Então só vai ser encontrado, você não encontra sambaquis em outro local que não tenha praia, certo? Que não seja perto do mar, porque era o local onde eles se localizavam, onde eles ficavam para encontrar alimento, certo? Então eles são chamados de homens, são povos sambaqueiros, certo? E aí depois vocês podem pesquisar e ver direitinho, porque é bem interessante vocês verem. Aqui em cima vocês têm a imagem de uma criança, né? O desenho de uma criança representando um sambaqui, tá vendo? Então aqui o monte, como a professora Betânia disse, eles medem de 20 a 30 metros, vai variar, certo? E aqui o monte onde eles fizeram, estão vendo aqui? Se vocês pegarem essa imagem maior, vocês vão ver que aqui está sendo mostrado uns esqueletos, o resto de coisa que eles comiam e jogavam por aqui. E a criança, ela está se adaptando a esse local, e aqui é o sambaqui. Tá certo? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida a gente vai tirando nas aulas. Um cheirão para todos. E às vezes eu fico tímida porque eu não tenho ainda desenrolado essas coisas, mas depois a gente vai desenrolando, certo? Um cheiro em todo mundo. Tá difícil para vocês, tá difícil para os professores, porque a gente não tem costume, né? É mais fácil a gente chegar lá e falar com vocês do que a gente tá assim falando sem saber quem tá vendo, aí fica complicado. Um cheirão para todo mundo.